Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema bullying na faculdade. O objetivo desse vídeo é abordar os aspectos jurídicos da prática dessa atividade, ainda aliado a uma necessária discussão sobre o tema, para trazer mesmo a reflexão e a informação, e ao final eu contar a história de um bullying sofrido por alguém muito próximo a mim. Então, o que é o bullying? O bullying é a prática de um conjunto de violências que se repetem por algum período. Essas agressões geralmente são verbais, físicas, psicológicas e até mesmo sexuais, que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Embora essas atividades, esses atos sejam repugnantes, nós sabemos que não é de hoje que algumas pessoas praticam brincadeiras de mau gosto, que praticam atitudes que até mesmo para aparecer perante os colegas, elas acham graça humilhar outra pessoa para que todos deem risada. O que não se sabe é que essas atitudes podem causar consequências ainda mais graves, como depressão, ansiedade e até mesmo levar ao suicídio. Preocupados com isso, foi sancionado no Brasil a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2016, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, a chamada Lei do Bullying. O objetivo dessa lei foi, na abordagem desses 8 artigos, instituir algumas políticas públicas de educação e implementar uma série de ações a fim de erradicar o bullying. Então, seriam necessária a adoção das escolas de algumas práticas para conscientizar, para orientar e até mesmo para sistematizar dentro dos atores, sejam professores, diretores, alunos, sobre a não prática, ou evitar, ou repudiar, ou avisar sobre que esse tipo de atitude, ela não pode ser mais praticada. Embora seja uma lei que já vai completar 5 anos, ela ainda, infelizmente, ela está longe de ter alcançado os seus objetivos. E que por isso eu entendo como um papel de advogada, mãe, professora e coordenadora, a necessária esclarecimento e até mesmo informação sobre o quão grave pode ser uma atitude impensada. Às vezes você nem percebe que você praticou. Às vezes um comentário na faculdade ou no ambiente escolar, sabe, ridicularizando um colega, falando, ih, olha só, ela agora de novo vai falar, ou até mesmo dando risada em relação à vestimenta, ou até mesmo à opinião, sabe, dando risada em cima de um comentário na faculdade, levantar a mão para fazer uma pergunta que o colega fala, nossa, que pergunta ridícula, nossa, você não sabe isso. Às vezes você que faz esse comentário, você não imagina que isso possa machucar. Eu já contei em outros vídeos que um professor comigo, ele tentou ser engraçadinho, né? E acabou expondo ao ridículo só o simples fato de tentar fazer uma brincadeira quanto à minha raça. E isso quanto me machucou. Ou ainda, aquela advogada que achou graça me chamar de burra, e o que isso acarretou na minha vida. Lógico, eu tive um momento de tristeza,
muito grande, que me machuca, que me marca até hoje. Mas eu transformei essa tristeza em força para superar. E isso deveria ser, ou deveria apoiar aqueles que sofrem esse tipo de violência. Então, se você conhece alguém que sofre isso, ou você que já sofreu, pense que essas críticas e essas brincadeiras falam muito mais sobre a pessoa que te critica do que você mesmo. De repente ela tá falando de você, que você é ridícula, que você tá fazendo pergunta, mas ela mesma pode ter uma pergunta mais ridícula, pode ter uma colocação, um conhecimento que talvez você não saiba. E ao colocar em xeque, ao duvidar você, ela tá falando de si. Então é mais fácil eu diminuir você ao me colocar no lugar e falar assim, nossa, eu queria ser igual a ela. Então é só um alerta e é só uma atenção. E se você pratica, não faça mais isso, porque você não sabe a extensão da prática dessa atividade que você pratica. E se você sofre, peça ajuda, peça socorro, peça para alguém te ajudar ou alguém ainda desabafe com ela, não guarde só para si, porque as consequências podem ser ainda terríveis. E se você faz parte da direção, da coordenação, como professor, não ignore. Se você foi, ou até mesmo você está percebendo, ou você foi testemunha, ou você visualizou isso, tome atitude. Eu costumo dizer que a gente mata a cobra lá no seu ninho, para que evitar que isso seja corrente na sua vida, na sua aula, na sua faculdade, ok? Porque tem um caso de alguém muito próximo que, quando tinha 12 anos, ela estava lá no meio das amigas e ela tinha ido muito bem na prova e as amigas não tão bem. E as amigas começaram a tirar sarro falando que ela era nerd, né? Quem sabe hoje é tão ruim falar que é nerd, na época era vexatório. E ela chegou triste na casa dela. Ao perceber essa tristeza, a mãe foi tomar atitude e conversou com a direção. A direção da escola, na época, ela não teve uma atitude muito legal. Ela o que fez? Chamou, repreendeu as meninas que xingaram a filha e aí potencializou ainda mais a divergência. Essas meninas pararam de falar com essa pessoa que eu conheço, ao ponto da menina ficar ainda mais constrangida e ter que mudar de escola. Isso causou nessa criança uma tristeza tão profunda, que ela começou a se fechar e se isolar. E ela não se abria com ninguém até que, quando chegou depois de 6 anos, aos 18 anos, ela explodiu, dizendo que queria morrer. Morrer de tristeza, morrer de angústia. E ela foi vivendo com essa tristeza durante muitos anos, ao ponto que ela entrava na faculdade, ela chegou a fazer matrícula durante um período em 8 cursos, e nenhum ela conseguiu terminar. Justamente porque ela começava a estudar, ela sentia um pânico e ela desistia do curso. Aí, ao final, depois de mais de 25 anos, aos 37 anos, essa moça chegou a uma tristeza tão profunda, a uma dor tão grande, que chegou a tirar a sua vida. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Que nós temos que ter mais empatia com o próximo. A gente não sabe qual é a extensão da nossa fala, a extensão da nossa brincadeira. E o que a gente pode fazer? Se coloca no lugar. Como é que seria você recebendo esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira? Ou até mesmo esse tipo de atitude? Você ia gostar? Tem gente que fala assim, e eu nem ia ligar. Tá. E se alguém mais próximo, um filho seu, um irmão, uma mãe, será que ela também não ia ligar? Então, primeiro, coloque-se no lugar.
Segundo, por ser uma política pública, todos, não só governo, não só escola, mas todos temos responsabilidade de tentar erradicar, de praticar o repúdio em relação a essa atividade. Então, se você presencia, você tem a obrigação de parar, de conter, de frear a pessoa que está praticando, falando, tá errado isso. Porque isso pode sim causar doenças na alma, como depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. E a melhor forma de você proteger as pessoas próximas e se proteger é buscar informação, é buscar evitar tudo isso, reparar tudo isso e erradicar da melhor maneira a fim de que isso nunca mais aconteça e que toda a sociedade entenda que isso faz mal, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não saiba que isso é proibido, que isso está previsto em lei e que ela não precisa sofrer ainda mais, tá bom? E que se você gostou também, se inscreva no canal, porque assim eu tenho como saber daí que você tá gostando do que eu faço daqui com muito carinho, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.